Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause e hoje nós vamos falar um pouquinho de matemática aplicada à arquitetura. Você, estudante de arquitetura que tem essa disciplina, também conhecida como geometria analítica, né? Vamos falar um pouquinho sobre produto escalar. O pessoal que faz engenharia também, o pessoal que faz matemática, que faz física, também tem essa disciplina de geometria analítica. Aqui, porém, ela tem um nome diferente, né, chamado matemática aplicada à arquitetura. Bom, mas o nosso tema é o mesmo, né? Vamos falar de produto escalar, né? uma, uma parte bastante legal, bastante tranquila, né? Fazer o produto de dois vetores, fazer o produto escalar de dois vetores e obter um número, né? Posteriormente, nós vamos trabalhar com produto vetorial, né? Onde nós vamos fazer também o produto de dois vetores, só que aí nós vamos ter um vetor. Na aula de hoje, nós vamos determinar o produto entre dois vetores e o nosso resultado vai ser apenas um número, certo? Bom, então vamos lá. Então nós estamos aí no tema 5 da nossa aula, né? Então o produto escalar, então, vamos começar a tomar alguns cuidados, né? Isso é extremamente importante para que na hora que você apresentar um resultado, né, ou na hora que você for fazer a representação não surjam dúvidas. Quando se falar de produto escalar, ele tem que ser representado por um ponto. Então tá ali, né, mostrando um pontinho entre parênteses. Então você vai colocar lá o produto escalar entre os vetores u e v. Então você vai colocar o vetor u ponto o vetor v. Ah, Carlos, não dá para botar o x representando o produto? Não dá. Quando nós representarmos com um x, aí vai ser considerado um produto vetorial. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não cause dúvidas lá na frente, tá? Toda vez que você tiver que fazer a representação de um produto escalar, sempre utilize um ponto. Então, U escalar V. Então, a gente, inclusive, nós falamos inclusive assim, né? Então, toda vez que vai fazer o produto escalar, U escalar V, A escalar B, X escalar Y, R escalar S, desde que todos eles sejam vetores, tá? E sempre representando com um ponto, tá bom? Então não esqueça disso. A primeira coisa importante que você tem que saber da aula de hoje é que a representação do produto escalar tem que se dar através de um ponto, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Simples, né? Nós vamos pegar a multiplicação dos dois valores do vetor u e do vetor v e vamos somar. Então imagina, se você tem representando lá o vetor u por u1, u2, u3, u4 e o n, e o vetor v por v1, v2, v3, v4, vn. O que você faz para definir o produto escalar de u e v? Então você vai fazer o u1 vezes o v1, o u2 vezes o v2, o u3 vezes o v3 e assim sucessivamente, até chegar ao n vezes vn. No plano, como nós temos dois valores sempre, né? Então o vetor u é representado por u1 e u2 e o vetor v é representado por v1 e v2. Então o produto escalar vai ser u1v1 mais u2v2. Lembrando que u1, v1, u2 e v2 são números, tá? Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar os números e depois somar. Se você estiver no espaço, o que você passa agora a ter? Três valores, o 1, o 2 e o 3. E o vetor V, V1, V2 e V3. Então o produto escalar de U e V no espaço vai ser o 1V1 mais o 2V2 mais o 3V3. Tá? Não tem dificuldade nenhuma. Aí depois o que você faz? Você primeiro multiplica os valores, né? Par a par e depois soma todos eles para encontrar a resposta que vai ser um número, certo? Vamos lá. Opa, travou aqui, foi. Ah, foi. Pronto. Bom, vamos lá então. Vamos fazer um exemplo numérico, né? Então olha lá, você tem dois vetores. Por exemplo, o vetor u é representado por 3 e menos 1 e o vetor v é representado por 2 e 5. Então qual é o produto escalar u escalar v? O produto escalar uv. Então vai ser o 1v1 mais o 2v2. Então o 1 vale 3, o v1 vale 2. Então 3 vezes 2. Mais, aquele mais sempre é da fórmula, tá? Depois, menos 1 vezes 5. Não esqueça de colocar o menos 1 entre parênteses, tá? Para não dar confusão. Então, menos 1 vezes 5
3 vezes 2, 6, menos 1 vezes 5 dá menos 5, 6 menos 5, 1, acabou. Então, ou seja, o produto escalar de U e V, nesse caso, resulta em 1. No espaço tem 3 valores, não tem dificuldade nenhuma, só fica um pouquinho maior a tua equação. Então, U escalar V, então o que você vai ter? O 1 V1 mais o 2 V2 mais o 3 V3. Então, quem é o 1? É 0. Quem é o V1? É 3. Mais. Quem é o 2? É 2. Quem é o V2? É menos 2. Mais. Quem é o 3? É menos 4. Quem é o V3? É 1. Então, 0 vezes 3, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Pronto, resolvido o problema. O que você precisa fazer para encontrar o produto escalar de dois vetores é pegar os valores dos vetores U e V, multiplicá-los um a um e no final da história somar, tá? Vamos lá, vamos passar aqui de novo. Ele está travando hoje, né? A quarentena está sendo boa para a gente poder ver esse tipo de coisa, né? Você precisa que a máquina funcione, ela trava. Aí foi, né? Muito bem. Quais são as propriedades que nós temos para o produto escalar, né? Então, algumas propriedades que vocês já conhecem, inclusive da própria matemática básica, né? Então, por exemplo, U escalar V é a mesma coisa que V escalar U. Né? Então, a ordem dos fatores aí não vai alterar o produto, porque você está pegando 3 vezes 2 para dar 6, se você colocar 2 vezes 3 vai dar 6 também. Depois você tem a propriedade distributiva. Se você colocar U escalar V mais W, é a mesma coisa que você fazer U escalar V mais U escalar W. No terceiro, se você pegar um número e multiplicar pelo produto escalar UV, é a mesma coisa que você fazer, né, o cálculo desse número pelo U ou fazer o cálculo desse número pelo V. Tanto faz. Então, se você fizer A vezes U escalar V, é a mesma coisa que A vezes U escalar V, ou U vezes A escalar V. Então, não faz diferença nenhuma. Tá? Você pode alternar o produto ali sem maiores dores de cabeça, que o resultado vai ser o mesmo. O produto escalar do vetor por ele mesmo vai ser maior do que zero se o U for diferente de zero. Então, ou seja, se nenhum dos U's ali valer zero, tranquilo, o teu produto escalar vai ser maior do que zero. Se você tiver pelo menos um dos vetores igual a zero, o que vai acontecer? O teu produto escalar vai ser zero. Tá? E se você fizer o produto, né, do U por ele mesmo, aquilo ali vai dar o módulo do próprio U. Não interessa quais são os valores dos sinais dele. Tá? Então, ou seja, vai ser o módulo do vetor U elevado ao quadrado. Tá? Então, U escalar U é a mesma coisa que o módulo do vetor U elevado ao quadrado. Ok? Lembrando que quando a gente trata o módulo, né, a gente não utiliza sinal. Então, o sinal fica sempre positivo. Ok? Oh, agora passou rápido. Beleza. Então, vamos lá. Alguns exemplos básicos para vocês aí, ó. Né? Então tá lá, ó, dados. Esses exemplos foram tirados do livro do Paulo Winterle, tá, gente? Que inclusive faz parte da bibliografia de vocês. Quem puder, né, quem tiver interesse em comprar, adquirir o livro, né, fique à vontade, que é um livro muito bom. Inclusive, Paulo Winterle foi meu professor na PUC, né, lá no Rio Grande do Sul, no curso de Engenharia Mecânica, tá? Então vamos lá, dados vetores, né? U, que é 3, 0 e 4, e V, menos 1 e 2. Qual é o produto escalar? U escalar V. Então o que você vai fazer? Olha lá, 3 vezes menos 1, mais 0 vezes 2, mais 4 vezes 0. Então 3 vezes menos 1 dá menos 3. 0 vezes 2 dá 0. 4 vezes 0 dá 0. Menos 3 mais 0 mais 0, menos 3. Acabou. Resolvido o problema. Tá? Então o que você tem que saber? Multiplicar e somar. Multiplicar e somar. Nada mais, nada menos do que isso. Tá? Agora vamos ver uma questão interessante, tá, gente? Já que nós sabemos multiplicar e somar, nós podemos tirar um resultado interessante. Se você fizer o produto escalar de dois vetores e ele der zero,
significa que esses vetores são ortogonais, ou seja, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Tá? Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Eu vou falar do cosseno do ângulo lá com vocês, tá? Então, o ângulo formado entre dois vetores. Hoje a gente só vai fazer o produto escalar mesmo, tá? Mas já vou adiantar para vocês que se caso você encontre o valor zero, não ache estranho. Significa que esses vetores são ortogonais, ou seja, que esses vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, tá? Então, repara, você tem lá o vetor U, ó, 3i mais 4j mais k. E o vetor V vale 2i menos 3j mais 6k. Então eu quero saber se eles são ortogonais. Então o que eu faço? Eu faço o produto escalar deles. Então 3, 4 e 1, escalar 2 menos 3 e 6. Então vamos começar a fazer as contas. 3 vezes 2, pronto, está escrito ali do lado. Depois 4 vezes menos 3, está lá, 4 vezes menos 3, inclusive o menos 3 entre parênteses, né, como eu falei. E mais 1 vezes 6, está lá, 1 vezes 6. Então 3 vezes 2, 6. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 6 menos 12 dá menos 6. 1 vezes 6, 6. Menos 6 mais 6, 0. Opa, se eu encontrei 0, então significa que esses vetores são ortogonais. Tá? Se der qualquer valor diferente de 0, evidentemente existe um ângulo entre esses vetores, tá? Que não seja ortogonal. Mas se der 0, aí você já sabe que esses vetores são ortogonais, ok? Ou seja, são perpendiculares ou fazem entre si um ângulo de 90 graus, tá? Outro, então tá lá, ó. Dados dos vetores U e V, né? Então ele quer saber o escalar V. Então assim, repara que é um negócio bem repetitivo, né? Então você tem o vetor U, 3i menos 5j mais 8k, e o vetor V vale 4i menos 2j menos k. Então, quanto vale o escalar V? Então, pega lá, ó, o I com I. Então, 3 vezes 4. Tá lá. Depois, o J com J. Menos 5 vezes menos 2. Então, tá lá também. E depois, pega lá o K. 8 vezes menos 1. Então, 3 vezes 4 dá 12. Menos 5 menos 2, menos com menos dá mais. E 5 vezes 2, 10. Então, 12 mais 10. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Então, 12 mais 10, 22. 22 menos 8 dá 14, tá? Então, repara que é bem fácil, né? É bem fácil. Então, vamos lá. Agora, tentem fazer esses dois cálculos vocês aí, né? Então, estão sendo dados ali dois vetores, o U e o V, sendo que o U vale 3, 2 e 1, e o V vale menos 1, menos 4 e menos 1. E aí ele está querendo, né, o produto escalar, U escalar U. Na sua cabeça, você pode até fazer aí o U escalar V. Tá? Você pode até montar o U escalar V. Como é que ficaria? 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 3 com menos 8, menos 11. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, menos 11, menos 1, menos 12. Então, o escalar V é menos 12. Acabou. Tá? Então, vamos de novo para quem se perdeu aí na conta. Olha lá, ó. U escalar V primeiro. Não vamos resolver o que está aqui no slide. Vamos resolver de cabeça. Ó. U escalar V. 3 vezes menos 1. Menos 3. 2 vezes menos 4. Menos 8. Menos 3, menos 8. Menos 11. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 11, menos 1. Menos 12. Então, o produto escalar U escalar V daria menos 12. Mas vamos fazer U escalar U. Como é que ficaria? Vamos lá. O U por ele mesmo. Então, 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 2, 4. 9 mais 4, 13. 1 vezes 1, 1. 13 mais 1, 14. Então, U escalar U vai dar 14. E o zero escalar U, quanto é que vai dar? Vai dar zero, né? A gente já sabe que qualquer vetor multiplicado pelo zero vai dar zero. Então, não tem maiores problemas de encontrar esse resultado. Então, tá lá, ó. Olha lá, ó. U escalar U, né? 3 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 1. Então você tem lá o resultado 14. E o zero escalar U vai dar zero, porque qualquer coisa multiplicada por zero a gente sabe que dá zero. Bom, aí, sempre tem o aí, né? Aí o pessoal fala assim, tá, mas é só isso mesmo? Não precisa fazer mais nada, é só sair multiplicando e somando? Tá, a regra é sempre a mesma.
Tá? A regra não vai mudar. O que pode acontecer é começar a complicar um pouquinho mais os problemas, colocar algumas coisas diferentes. Então, olha só. Então, repara esse problema que foi dado aí para vocês. Ó. Então, dados os vetores U, que vale 4 alfa e menos 1, e V, que vale alfa, 2 e 3, e dois pontos, o A e o B. O A, que vale 4 menos 1 e 2, e o B, que vale 3, 2 e menos 1. Ele está pedindo para você determinar o valor de alfa para que U escalar V mais BA seja igual a 5. Tá? Então vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Encontrar o vetor BA. Por quê? Porque ele é o único que ainda não é vetor, porque a gente só tem os pontos A e B. Então a gente tem que achar o vetor BA. Né? Então como é que acha o vetor BA? É fazendo B menos A. Ou A menos B, porque é BA, né? Ele não quer AB, ele quer BA. Então é A menos B. Então como é que você vai fazer? Se você pegar os pontos A e B lá, o A vale 4 menos 1 e 2, e o B vale 3, 2 e menos 1. Então, como é que você faz A menos B? 4 menos 3, 1. Menos 1, menos 2, menos 3. E 2 menos menos 1 dá 3. Então o vetor BA dá 1, menos 3 e 3. Pronto, já está ali calculado o vetor BA, certo? Lembre-se sempre disso, tá, gente? Quando você tem os pontos, né, se ele quer o vetor BA, é A menos B. Se ele quiser o vetor AB, seria B menos A, tá bom? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. E dentro do parênteses ele tem uma soma de V mais BA. Então vamos ver quanto é que dá essa soma de V mais BA. Então repare que V vale alfa 2 e 3. E o BA vale 1 menos 3 e 3. Então é só somar. Então você vai ter lá, ó, alfa mais 1. Né? Então pegou o alfa do V e o 1 do BA. Então alfa mais 1. 2 mais menos 3 é a mesma coisa que 2 menos 3, que é menos 1. E 3 mais 3 dá 6. Pronto. Então nós temos que o vetor V mais BA dá alfa mais 1, menos 1 e 6. Joia. Agora o que eu tenho que fazer? Eu já tenho V mais BA. Agora eu vou fazer o produto escalar com o U. Então repara, ele é só um grau de dificuldade a mais no exercício. Né? As técnicas continuam as mesmas. Então agora faz o produto escalar. Então vamos lá. Quem é que eu tenho? O U, que é 4 alfa e menos 1. 4 alfa e menos 1. E o V mais BA, que eu já sei que é alfa mais 1, menos 1 e 6. Agora o que eu faço? Multiplico, né? Então fica 4 que multiplica alfa mais 1, mais alfa que multiplica menos 1, mais menos 1 que multiplica 6. Tá? Isso igual a 5. Repete lá comigo, olha lá. Ó. Você tem o V, que é 4 alfa e menos 1. E tem, você tem o U, que é 4 alfa e menos 1. E tem o V mais BA, que é alfa mais 1, menos 1 e 6. Então vamos lá, vamos começar a multiplicar termo a termo. Então 4 que multiplica alfa mais 1, mais alfa que multiplica menos 1, mais menos 1 que multiplica 6. E isso tem que dar 5. Pronto, vamos lá então. 4 que multiplica alfa mais 1 é 4 alfa mais 4. Pronto, resolvido o problema. Qual é o próximo que nós temos? Alfa vezes menos 1, que é menos alfa. E menos 1 vezes 6, que é menos 6. Isso tem que dar 5. Bom, vamos pegar os alfas primeiro, né? Então você tem ali 4 alfa menos alfa dá 3 alfa. E vamos passar todos os números para o outro lado da igualdade. Então do lado de lá eu já tenho 5. Então eu vou jogar o 6 positivo, então 5 mais 6, 11. E vou jogar o 4 negativo, 11 menos 4, 7. Então 3 alfa igual a 7, alfa igual a 7 terços. Pronto. Isso aí é o que pode aparecer, né, de um cálculo um pouquinho mais sofisticado para vocês. Nada que a gente não consiga resolver, mas com todo cuidado a gente consegue fazer isso. Certo, pessoal? Bom, depois, na próxima aula, a gente vai ver o ângulo entre os vetores. Então, eu vou parar por aqui justamente para que vocês possam assimilar esses exercícios, esses cálculos de produto escalar, porque ele é extremamente importante aí para o andamento do curso de vocês, certo?
Na próxima aula, a gente vai tratar aí basicamente o ângulo entre esses vetores, que inclusive vocês já viram que se fizer o produto escalar, né, e der zero, o ângulo vai ser de 90 graus, mas a gente vai também trabalhar com outros ângulos que não sejam de 90 graus. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se cuidem sempre, né? E até mais ver, se Deus quiser. Tá joia? Tudo de bom para vocês aí. Felicidades.